nosso pastor Cezinha. Tem nos abençoado tanto e cuidado de nós, né? Temos aí alguns anos já caminhando e aprendendo cada dia mais com eles. Estivemos juntos essa semana já, né, pastor? Foi muito bom. E tantas coisas que Deus nos ministrou lá em Laranjeiras nesse meio de semana. Eu sei que nesse tempo novo Deus vai mostrar muitas coisas para nós. E que bom ter você aqui. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. É um privilégio ter você aqui conosco. Claro. Vamos orar pela vida do pastor Cezinha? Estenda uma das suas mãos aí. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Como nós temos dito durante todo esse final de semana, a presença desses homens de Deus aqui tem nos esticado tanto, mas nós somos gratos muito mais ainda pela vida, na vida deles, por aquilo que eles são em casa, no casamento, na família, e nós temos aprendido tanto com essa família. Eu quero te pedir, continua abençoando a vida da Suelen, do Lucas, do Davi, cuida deles, guarda cada um deles agora. Eu quero te pedir em especial pela vida do Cezinha, que o nosso coração, eu sei que o Senhor já falou com ele, mas que o nosso coração possa estar preparado, discernir e praticar aquilo que o Senhor tem para nós através da vida dele. Usa ele como canal de bênção. Envia teus anjos ministradores para abrir o nosso coração e entendimento nessa noite, e que nós possamos experimentar daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus é uma bênção. Obrigado mesmo. Valeu. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Ei, gente, que delícia estar aqui com vocês, que privilégio. Bom, antes de mais nada, quero agradecer Fábio, Ana, vocês são uma bênção na minha vida. Desde quando a gente começou a caminhar juntos, eu tenho sido tão abençoado pela vida dos seus pastores. Pastor Fábio, né, e pastora Ana, tem sido assim para nós, mais do que discípulos, são discípulos queridos, filhos queridos, ovelhas. É muito bom e muito fácil pastorear seus pastores, mas eles estão num outro nível, né? Eles já estão num nível de amigo e família, e eu estou assim muito, muito grato a Deus por poder ser amigo dos seus pastores e aprender tanto com eles. Bom, eu sempre aprendi com eles, sempre fui muito abençoado pela vida dos seus pastores, mas nesse último ano o testemunho deles gritou demais, né? Foi muito além do que aquilo que a gente vinha experimentando. E eu costumo dizer, eu repito uma frase de um pastor que diz: a fé não nega o problema. Fé não é negar a crise, fé não é negar o problema, fé é negar ao problema um lugar de influência na nossa vida. Então eu não preciso negar a crise, a dor e o problema mostrando a minha fé, mas com a minha fé eu nego ao problema o lugar de influência, o lugar principal na minha vida. E foi dessa forma que eu vi uma das maiores manifestações de fé que eu já tinha provado na minha vida, olhando para os seus pastores. Então, para mim é honra demais vir aqui nesse púlpito, porque eu sei que vocês estão acostumados a ouvir gente de verdade. Eu amo vocês, viu, Fábio, Ana? É uma honra. Eu não perco por nada essa reunião. Mais do que estar aqui no púlpito, né? A gente tem se encontrado aí, e eu, assim, de verdade, não faço questão de estar no púlpito, mas faço muita questão de estar perto dos seus pastores, porque estou sendo muito, muito abençoado e influenciado. Nós podemos aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês têm o privilégio, sabe, de ter pastor, pastora, que são gente de verdade. É muito bom, muito bom. Você poder falar, meus pastores são gente de verdade, igual nós. Isso é maravilhoso, isso já é motivo de muita honra. Também estou aqui feliz de poder encontrar tantos irmãos, né, irmãos aqui dessa casa. Eu costumo dizer que vocês são uma das igrejas mais inflamadas, incendiadas, intensas. Pastor Alvim já confirmou, viu, Fábio?
Ele falou, meu Deus, que intensidade. A gente vem aqui e volta até com vergonha, né, para casa, de tão intenso. Legal demais ver vocês aqui. Eu fico um pouco preocupado, porque vocês já são meio doidos, né, assim, vocês passaram um pouco do ponto ali, já estão na casinha do precisa de remédio, né? Eu acho que era bom começar a colocar na caixa d'água aqui, seria legal. Mas eu fico preocupado porque aí vem o Lipe e a gente precisando de um médico, aí coloca um mais doido que vocês ainda, né? Então hoje eu vim para dar uma acalmada em vocês. E aí o Lipe amanhã ele bagunça de novo, tá bom? O Lipe faz isso. Muito bom, cheio de pastor aqui. Pastor Márcio não conseguiu ouvir. Pastor Márcio, hoje de tarde, que eu tenho um remédio que eu pingo no olho, é um colírio. Logo depois que eu almoço, eu uso um colírio que depois que eu pingo, o médico falou que eu tenho que ficar 2 horas com o olho fechado para fazer o efeito. Então, é um negócio assim absurdo, né? Normalmente é domingo, depois do almoço, é uma coisa assim, é um tratamento, sabe? Então, com o passar do tempo, o médico falou, vai ter que aumentar as horas com o olho fechado. Estou explicando isso lá em casa, para a Sueli, para os meninos. Não tem acordo ainda, mas vai dar, né? Obrigado, Márcio, você é uma bênção. Equipe aí de Prudentópolis, também está aqui, pastor Paulinho, né? Karina, né? Ali de Pinhais, cheio de pastor aí, pastor Lore, que é pastor lá em Nova Laranjeiras, pastor Jefferson, que é pastor lá em Saudade do Iguaçu, pastor Heron está ali. A gente precisa orar com o Heron. Heron é o pastor de Rio Bonito do Iguaçu, né? Vocês viram aí o que passou na TV? Então, aquilo lá é bem menor do que o que foi de verdade. Mas nós, irmãos, estamos crendo no mover de Deus naquela cidade. Sabe, quando eu andava lá pelas ruas de Rio Bonito, logo no começo, junto com o pastor Heron, a gente ouvia uma palavra assim de todo mundo, olha, isso aqui está um caos, isso aqui está um caos. E no primeiro culto que nós pudemos fazer na nossa igreja, lá em Rio Bonito, o Heron me convidou para pregar, e a minha primeira mensagem lá foi, Deus é especialista em caos. Então, se acha que está um caos, fica tranquilo, porque esse é o cenário que ele prefere trabalhar. Porque a Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 1, que no princípio a terra estava um caos. A palavra sem forma e vazio, traduzido no grego, é caos. E no princípio a terra estava um caos. Mas a Bíblia diz, então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não foi nada difícil para ele. O Espírito veio, envolveu, ele liberou a palavra e no final estava todo mundo olhando e falando, verdade, o Senhor põe ordem no caos. E no final está todo mundo dizendo, ficou bom demais. Então eu vim aqui profetizar na sua vida. Se tem alguma área aí que está meio bagunçada, tem algum lugar da sua vida que está um caos, talvez sua vida financeira, sua vida emocional, talvez seu casamento, alguém da sua família, você fala, está bagunçado. Então eu declaro essa palavra bíblica, porque profecia é a palavra bíblica declarada. Eu estou declarando a Bíblia sobre você. O Espírito Santo está sobre você e a palavra de Deus liberada coloca ordem em qualquer nível de caos. Não há caos que resista. E Ele vai organizar, vai colocar em ordem novamente a sua vida. E no final, nós vamos olhar e falar, realmente agora está muito bom. Amém, irmãos? Pastor Heron é um herói, está lá lidando com sérias crises. E eu falei, vamos dar uma saída daí, né, do meio de um furacão, literalmente. E ele veio assim com a gente, é um pastor querido demais. E assim, no início eu falava assim com ele, Heron, a tragédia da vida do líder é não liderar. Então lidera agora no meio da crise. E é o que ele está fazendo, no meio da crise. Ele está precisando de ajuda, mas ele está ajudando os irmãos lá. E eu quero dar um testemunho também para vocês, irmãos, um testemunho lindo. Sabe, eu não vim aqui e não tenho saído viajar para pedir ajuda para Rio Bonito. Sabe por quê? Porque vocês já ajudaram. Porque a igreja de Cristo se mobilizou. Porque a igreja rapidamente se mobilizou com orações, com voluntários, com doações, irmãos, e não faltou nada. Sabe, irmãos, isso é um testemunho maravilhoso, a ponto da gente chegar para alguns e falar, já está bom, igual Moisés fez
nas ofertas do templo, viu, já deu, está tudo bem, nós estamos supridos, temos um Deus que nos supre. A igreja de Jesus é maravilhosa, sabe, irmãos, chegou uma altura agora, lá em Rio Bonito, que muitos voluntários foram embora, muitas ajudas que vieram no começo já não tem mais, sabe, a igreja está lá o pastor Heron com sua família, os voluntários, os irmãos da igreja, servindo, e a igreja vai continuar lá, e vocês ouvirão falar de um avivamento saindo de Rio Bonito, Iguaçu, vocês ouvirão falar de muitos missionários que vão sair de lá para servir em muitas outras situações trágicas como aconteceu lá, porque é o que Deus está gerando no coração daquela igreja, viu? Louvado seja Deus, pastor Heron, por sua vida. Lembre de orar pelo pastor Heron, sua esposa Adriana, seus filhinhos, né? O Paulinho tem 8 anos, o Caleb tem 1 aninho, são uma bênção e estão lá, assim, ajudando todo aquele povo. Ore por eles, por favor. Deus te abençoe, Heron. Pastor Lipe, está aí? Fica calmo, Lipe, pelo amor de Deus. Quero repartir com você, irmãos, uma palavra, assim, que Deus está colocando no meu coração, e é algo novo que Deus tem gerado, mas eu, mais do que hoje te convidar para ouvir uma mensagem, eu quero te chamar para um mergulho, Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, eu vou ler João 12, mas o nosso texto base é Ezequiel 47. João capítulo 12, e depois Ezequiel capítulo 47, você conhece bem. Se eu esqueci de citar algum pastor aí, você me perdoe, deve ter mais pastor aí por meio nosso, né? Mas me perdoe se eu não te citei. Suelen não veio, mas mandou um abração aí para pastora Ana, pastor Fábio e toda a igreja, está lá em casa cuidando dos meninos. Nós estamos numa maratona aí, viagens, e vamos viajar de novo essa semana. Amanhã nós temos na nossa igreja já Santa Ceia, multiplicação de células, então ela está lá cuidando de tudo. Mandou um abraço aí para os irmãos. João capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui o verso 28, mas eu quero que você perceba que o capítulo 12, ele está falando já do período em que Jesus está se preparando para ir para a cruz, tá bom? Repara o contexto, porque senão não faz sentido a leitura bíblica. A Bíblia está dizendo que nessa altura aqui, faltam 6 dias para a Páscoa, ou seja, está ali na semana em que ele vai ser crucificado. E se você ler o texto, você vai perceber que a Bíblia afirma, naqueles dias, Jesus sabendo o que iria lhe acontecer. Então Jesus estava ciente de tudo que ia acontecer com ele, está perto da Páscoa, ele sabe que o dia dele está chegando, ou seja, não está nada fácil para ele, é ou não é? Você saber, vou morrer daqui 6 dias, e do jeito que ele iria morrer, é claro, qualquer ser humano estaria tenso, né? Estaria ali bem preocupado. Então, verso 27, ele vai dizer, agora a minha alma está perturbada até a morte. E ele diz, mas o que eu vou fazer nessa hora? Será que eu vou pedir para o Pai me salvar dessa hora? Será que eu vou dizer, me tira desse sofrimento, me tira desse lugar de dor, sabendo que nisso há um propósito? É a afirmação do nosso mestre. Olha que maravilhoso, Jesus é demais, né? Você não apaixona por ele cada vez mais assim? Jesus é apaixonante, só não é apaixonado por ele quem não está relacionando com ele. Se for lendo a Bíblia, você vai se apaixonando nele. E ele fala, minha alma está perturbada, eu não estou bem, é o que ele está dizendo. A verdade, gente, eu cheguei aqui perturbado, é o que ele está falando. Eu não estou bem não, estou sabendo, os caras vão bater em mim, vão me crucificar, vão me furar inteiro. Claro que está perturbado, mas o que eu vou fazer nessa hora? Eu vou pedir para o Pai mudar o plano dele? Eu vou pedir para ele, chega? Não, foi para isso que eu vim nessa hora. Olha que maravilhoso. Não, eu não vou pedir para ele me salvar, não. E aí quando ele faz essa afirmação, então o verso 28 diz assim, Pai, é ele falando, glorifica o teu nome. Olha só que frase, o teu nome seja glorificado. Eu não vou pedir para fugir dessa dor, não. E aí ele então diz que veio uma voz do meio do céu que dizia,
eu já tenho te glorificado, e outra vez o glorificarei. A sequência do texto é interessante, porque a multidão que estava ali não entendeu, verso 29. A multidão estava ali, ouviu, e um falou assim: foi um trovão aí. E outro falou: acho que foi um anjo que falou com ele. Eles estão sem saber o que é que aconteceu. E aí a Bíblia vai dizer no verso 30, Jesus respondeu: não, isso aí não veio por minha causa não, veio por causa de vocês mesmo. Não é por causa de mim essa voz não. Essa voz veio para eu me manter firme no meu propósito, para salvar vocês. O negócio não foi para mim não, é bom para vocês que eu tenho entendido esse som. Amém, irmãos? Eu não vou conseguir pregar tudo, porque assim, teríamos que passar horas aqui, porque só esse texto aqui, irmãos, é assim, caso para a gente estudar demais, porque Jesus é maravilhoso. Mas depois você vai ler na sua casa. Agora, Ezequiel 47, são duas mensagens, você dá um jeito de conectar ela aí, tá bom? Você dá um jeito aí e se vira, minha parte é só pregar. Ezequiel 47, você conhece a história. Mais uma vez, é importante entender o contexto. Você tem que se lembrar onde eles estão. Quando o texto é escrito, Ezequiel não está bem. Mais uma vez, Ezequiel não está bem. Eles estão exilados na Babilônia, debaixo de um governo duro. Eles não eram colocados como escravos, mas eles eram colocados em serviços assim, forçados. E era horrível. Eles estão longe da pátria, longe do lugar deles. Estão vendo um monte de deuses lá, não está legal. Lembra que a sequência é Ezequiel 37. O que acontece em Ezequiel 37? Vale de ossos secos. Então tudo que ele vê puxa, está morto. Aí Jesus fala com ele: vai ficar vivo, mas agora está morto, você vai lidar com a morte primeiro. Aí quando você vai para Ezequiel 40, é interessante, depois você lê Ezequiel 40, ele define a data, ele fala tal dia. É muito bom, porque quando Jesus fala com a gente assim, de um jeito forte, você lembra o dia, o lugar, a música, né? Fala, no dia tal, no ano tal, ele me levou e numa visão eu vi. Mas o que você viu? Eu vi o templo sendo destruído. Mais uma vez, é angustiante para ele. Então agora, no 47, Deus está completando a mensagem com Ezequiel. Ele está dizendo: eu sei como você está, eu sei que você não está bem, mas há algo que é preciso ser feito para isso mudar em você e depois mudar através de você. Então Ezequiel 47, vamos lá, diz assim, verso 1: em seguida me levou novamente à porta da casa do templo, e eis que as águas vinham por debaixo da soleira do templo, e ela vinha para a direção do leste, e porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa e ao lado sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte. Presta atenção que ele fala sul, leste, ele vai falando um monte de direção aí, é até estranho para a gente, né? Parece que essas coisas não têm sentido algum, mas ele está dizendo: há uma água saindo do trono, ela sai do trono e ela se move por todos os lugares. Não há lugar para onde esse rio não vai passar. Então ele está falando de um rio, e esse rio vem de Deus, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então ele vai dizer, olha, e quando o homem que tinha um cordel em sua mão de medir, ele então saiu em direção ao leste, mediu 1000 côvados, e me levou às águas, e as águas estavam então pelos tornozelos. E novamente ele mediu mais 1000 e me levou pelas águas, e as águas estavam pelos joelhos. E novamente ele mediu mais 1000 e me trouxe, e as águas agora estavam pelos lombos. Há uma tradução que fala cintura, e eu prefiro essa. Em seguida ele mediu mais 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Bom, a história não termina aqui, porque agora ele vai começar a descrever o que o rio faz. O rio passa, o rio é profundo, mas ele também descreve, falando que agora por onde o rio passar, vai ter vida. E ele diz que esse rio que sai do trono, passa por todas as direções, mas ele faz algo interessante, ele gera vida até no deserto. Ele gera vida onde parece que não tem como ter vida, tudo está tendo vida agora. E ele fala, onde ele passa, sabe o que acontece? Frutifica. Quem aqui está no ano da frutificação, deixa eu ver?
Ele está dizendo, esse rio passa e gera fruto em todas as áreas da sua vida. O que parecia que não ia ter fruto, vai ter, porque esse rio, sabe o que acontece? Em toda a margem dele, há árvores frutíferas, inclusive a folha vira remédio. O que você pegar da árvore é bom, porque ela está conectada ao rio. Mais uma vez, a gente teria que gastar muitas horas pregando sobre isso, mas eu vou tentar resumir aqui em pelo menos 3 horas para os irmãos, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a sua palavra. Fala ao nosso coração e nos deixa saber exatamente para onde o Senhor quer nos conduzir. Eu percebo um convite do Teu Espírito Santo hoje aqui. Um convite para um mergulho, para irmos mais fundo, para sair do raso, para entrar num lugar mais profundo no Senhor. Apesar das lutas e dores, há um convite. Eu quero entender esse convite hoje aqui junto com meus irmãos. Prepara, Senhor, um rio que corre aqui no nosso meio, que se mova no nosso meio e que a gente, compreendendo a sua palavra, não resista a ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom, deixa eu tentar construir algo aqui com os irmãos. Você vai tentando conectar e deixa o Espírito Santo falar no seu coração, tá bom? Eu estava estudando e percebi, irmãos, que na Bíblia nós temos aproximadamente 40 parábolas. Jesus contou aproximadamente 40 parábolas. Existe, assim, alguns que vão discordar disso. Uns vão dizer que existem 25 parábolas, outros falam 42, outros falam 50. Existe também um estudo que diz que existem 250 frases parabólicas de Jesus, que é tudo que ele falou meio dando a entender outra coisa, com ilustrações diferentes, mas o fato é que Jesus falava por meio de parábolas. Você concorda comigo? E uma das razões pela qual Jesus usava parábolas para falar com a gente é porque era mais pedagógico, era mais fácil. Eu faço isso com os meus meninos, eu preciso usar parábolas, explicar para eles coisas que são difíceis de entender. Então eu tento usar, porque é mais fácil de entender, é didático, é pedagógico, mas não é só isso. Quando Jesus fala por meio de parábolas, ele está querendo fazer outras duas coisas também. Ele está querendo que a gente tenha uma compreensão mais profunda e completa do que ele está falando, mas ele também está querendo gerar em nós uma reflexão prolongada. Diga comigo, prolongada. Então, quando você ouve uma frase simples assim, olha, a semente do Evangelho é boa. Então pronto, é uma frase absoluta, objetiva, acabou. Mas quando ele começa a contar uma parábola dizendo, olha, o semeador saiu a semear e ele lançou a sua semente. Então você tem uma reflexão que é didática, pedagógica, profunda e prolongada. Porque você vai ficar pensando naquilo depois. E essa era uma estratégia de Jesus com os seus discípulos, é uma estratégia com a gente. Ele quer que a gente vá refletindo cada vez mais, cada vez mais. Isso vai te levar a uma compreensão maior, completa, prolongada. Amém, irmãos? Agora, sabe que existe uma parábola na Bíblia que deixa uma frase aqui importante para a gente não pode esquecer dela. Quando Jesus está contando a parábola do semeador, ele termina de contar a parábola do semeador e ele fala uma frase que é importante isso aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Ele usa capítulo 4 de Marcos, verso 13, e ele fala assim, vocês entenderam a parábola? E os discípulos falam, não. A resposta implícita ali é, não entendemos. E aí Jesus fala algo para eles importante, ele diz assim, se vocês não entenderem a parábola, vocês não entenderão mais nada do que eu tenho para dizer. Aqui nós temos que acender assim, uma luz amarela muito, muito forte na nossa vida. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, olha, de vez em quando, você vai perceber algumas parábolas na sua vida, e se você não conseguir entender o que eu quis te dizer com ela, a sua vida pode ficar paralisada. Outras revelações podem agora ficar limitadas, porque você não compreendeu o que eu queria dizer a você naquele dia, naquele momento. Então, algo que eu tenho afirmado é que Jesus não parou de falar por parábolas. Diga para quem está do seu lado, ele ainda fala por parábolas. Então, aquele número que nós demos, tem 40 parábolas, tem 50 parábolas, é o que está na Bíblia. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus continua falando por parábolas na nossa vida. Sabe,
lá em Rio Bonito, nós estávamos lá conversando no culto com os irmãos, e eu falei isso com eles, eu falei, gente, Jesus está falando. Jesus está lançando agora em Rio Bonito a parábola do tornado. Sim, é a parábola do tornado, porque há coisas que nós não conseguimos compreender de outra forma, e agora esse tornado leva a gente a refletir. Sabe, irmãos, eu estou olhando, estou conversando com o Heron, com os irmãos lá do Rio Bonito. O tornado está levando os irmãos a uma reflexão profunda. O tempo todo eu ouço as pessoas falando, Deus é bom, Ele cuidou da gente, sabe, era para ter assim acontecido coisa pior. Deus é bom. A parábola do tornado está ensinando o povo que, olha, não se apegue a bens materiais. Você pode ter tudo hoje e daqui 30 segundos você não tem nada, um vento leva tudo. A parábola do tornado está ensinando que nós precisamos um do outro, porque ninguém lá conseguiu fazer nada sozinho. É um ajudando o outro. A parábola do tornado está ensinando que nós temos que aprender a servir os irmãos. A parábola do tornado está ensinando que o nosso bem mais precioso é Jesus, isso ninguém pode arrancar de nós. Ou seja, o Senhor continua a falar por parábola. E a minha pergunta é, qual foi a parábola, a última parábola que Ele lançou na sua vida? Se você olhar para o Brasil, você vai encontrar outra parábola. Aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul. Levou todo mundo a uma reflexão, não levou? Não aconteceu uma parábola de uma enchente há pouco tempo, aqui em Santa Catarina também? Parábolas. São parábolas, irmãos, Ele ainda está falando. Sabe que quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, houve uma conversão em massa, porque aquela parábola levou as pessoas a uma compreensão de Deus que eles não estavam querendo enxergar. Parábolas nos levam a uma reflexão mais profunda. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então Ele não parou de falar por parábolas, Ele ainda está falando por parábolas na minha e na sua vida. Sabe, irmãos, dores são parábolas. Eu tenho uma parábola para te contar. Eu estou pregando há muito tempo sobre a parábola do Lucas na minha vida. Quanta coisa eu aprendi na parábola do Lucas. Quantas parábolas Deus assim vem tentando falar com você? A parábola do divórcio, a parábola da rejeição, a parábola do desemprego. Quantas coisas, quantas parábolas Jesus vem falando com você? A parábola da traição. Essa igreja teve uma grande parábola, né? Para refletir a parábola da vida do Caio, não é verdade? Parábolas nos levam a uma compreensão mais profunda. Agora, o ponto aqui, irmãos, é que a Bíblia diz que se a gente não compreende a parábola, a nossa vida pode paralisar. Então o ponto é assim, Jesus está dizendo, olha, sabe, você passou aquela dor? Passei. Aquilo era uma parábola. Não estou dizendo que foi Deus que gerou o tornado, viu? Vou deixar claro, não foi Deus que gerou a chuva no Rio Grande do Sul. Eu estou dizendo que Ele usa isso para ministrar o nosso coração e gera parábolas. Mas o que a Bíblia nos diz é que se você não conseguir entender a parábola da rejeição do seu pai, a sua vida vai ficar parada naquela estação para sempre. E aí a gente pode perder tudo que Deus tem para nós, porque eu não consegui entender a parábola daquela traição. Eu não consegui entender a parábola do luto, da dor, da separação, da traição, da rejeição. Sabe, eu vivi parábolas de maledicência, eu demorei a entender. A parábola do silêncio, momentos em que eu tive que ficar quieto, eu não entendia isso. Mas sabe, se eu não tiver uma boa compreensão disso, a minha vida pode ficar paralisada. Quem está entendendo, diga amém. Então, sabe, irmãos, Jesus, Ele está diante da parábola da sua própria vida. E Ele está ali agora, prestes a ir para a cruz. E Ele fala, minha alma está angustiada. A minha alma, assim, não está nada bom. Porque ninguém gosta de passar por essas dores. Vão surgir situações na nossa vida, irmão, sem explicação nenhuma. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, elas vêm sem explicação. Mas sabe, pedir a Deus revelação profunda do que Ele quer dizer, me ajuda a avançar e a ir para um lugar mais profundo nele. Se eu não compreendo, irmãos, você não conhece gente que está paralisado lá em 1900 e tanto? Desde aquele dia
em que isso aconteceu. Você fala, essa pessoa está vivendo lá ainda, ela não conseguiu superar. Você nunca falou isso? Aquela pessoa não superou isso até hoje. Até hoje ela não passou por isso. Jesus está lidando com isso. E aí, irmãos, olha só que interessante. Jesus está lá e ele diz, sabe, o que eu vou fazer numa hora como essa? Você acha que numa hora de dor como essa, o certo é eu vir aqui e falar, me livra da minha dor? Todo mundo queria fazer isso, sim ou não? Meu Deus, quantas vezes eu pedi a Deus, eu não quero sentir isso mais. Eu vinha pelo carro contando para os irmãos parábolas que aconteceram na minha vida, coisas que eles nem sabem, que nós passamos lá em casa, dores assim que passamos sozinhos no quarto, e eu queria pedir que aquilo parasse. Jesus falou, eu podia pedir para parar, mas eu resolvi pedir a Deus, cumpra a sua vontade na minha vida, revela essa parábola através de mim para todo mundo, sabe? Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam o que é lidar com dor, usando a fé que Jesus depositou em mim. Então eu vou me tornar uma grande parábola. Quem olhar para mim vai ver o que Deus pode fazer através de um homem e uma mulher de Deus firmado nele. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus está no meio da sua angústia e ele fala, Pai, glorifica o teu nome, faz o que o Senhor tem que fazer. Eu não queria estar nisso. E aí vem uma voz do céu. Então escuta isso, por favor. Vem uma voz do céu, e essa voz agora fala tão forte que todo mundo escuta. Mas sabe, irmãos, as outras pessoas falam, foi um trovão, foi um anjo, mas Jesus discerniu. Então eu tenho uma coisa para te dizer, há algumas revelações que você não vai receber em outro lugar, a não ser no meio da sua dor e na sua crise. Há alguns sons que você não vai poder ouvir fora do lugar da dor que te coloca no propósito de Deus. Outras pessoas vão olhar à sua volta e vão dizer, está tudo embolado, pastor Fábio, pastor Ana, explica para mim. E eles vão dizer, não tem como explicar, para você é trovão, para mim não é. Eu compreendi o que Deus queria falar aqui no meu coração. Há um som no meio da dor. Quem rejeita essa dor pode ficar impedido de entender algumas coisas profundas. Há coisas que você vai entender e que outros não vão poder entender. Quem está entendendo, diga amém. O que eu estou dizendo aqui a você é, existem parábolas agora que estão acontecendo na sua vida. E eu quero te convidar a olhar para elas e falar com o Senhor. Eu quero que o seu nome seja glorificado no meio dessa crise que está acontecendo agora na minha vida. Amém, irmãos? Por que a gente leu o texto de Ezequiel? Porque Ezequiel está no meio de uma dor. Mais uma vez, irmãos, eu vou te contextualizar aqui. Ezequiel é aquele profeta que está vivendo no período do exílio babilônico. O que foi o exílio babilônico? Eles então dominaram a nação de Israel, e ao dominar Israel, eles começam a levar cativos os homens, as mulheres, as crianças, e eles levam tudo que eles acham que é interessante, estão levando para a Babilônia. Agora você imagina, irmão, se esse cara está feliz? Você imagina se Ezequiel está bem? Se tudo que ele viu está sendo destruído, se a família dele está agora, ele está vendo as famílias sendo destruídas, ele está vendo o contexto, a sua cidade sendo destruída, ele não está bem. A Bíblia diz que alguns começam a abandonar a sua fé, eles são colocados em trabalhos forçados. Chega um ponto desse exílio que é tão pesado para eles, que alguém fala, canta para nós, ele fala, jamais vamos cantar. Que cantar o quê? Eles param de conseguir, eles não conseguem mais adorar, não conseguem mais louvar, a dor é profunda demais no coração daquelas pessoas. E eu volto a te dizer, uma dor mal compreendida pode te paralisar e te impedir de experimentar as revelações mais profundas, os sons mais lindos que Deus queria falar ao seu ouvido. Nós precisamos entender a parábola. Fale para quem está do seu lado, você vai precisar entender a parábola hoje. Vai ter que resolver isso no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Ezequiel está entristecido. Ezequiel não está bem. E Deus fala assim para ele, então, Ezequiel, hoje eu vou te explicar uma coisa. Deixa eu te levar para um lugar. E aí Deus, então, vai agora curar o coração de Ezequiel. E a cura do coração de Ezequiel passa por uma visão de um rio. Diga comigo, há um rio.
E Deus agora mostra para ele: Ezequiel, lembra que eu te apresentei o vale lá no 37? Eu te mostrei o futuro lá no capítulo 40. Agora eu estou te mostrando, Ezequiel, tem um rio para você. Tem um rio para a sua vida. Você achou que você estava abandonado, você achou que você estava sozinho, você achou que isso não tinha mais condição. Calma, Ezequiel, há um rio, ele não parou de jorrar, esse rio ainda está fluindo do trono. A gente tem a sensação de vez em quando, assim, tudo está parado. Você nunca pensou isso? Está parado, minha igreja está parada, meu ministério está parado, na minha casa as coisas estão paralisadas. Eu imagino que Ezequiel está olhando para tudo e pensando: está tudo parado. E Deus fala: não, o rio ainda jorra, o rio segue o seu fluxo, o rio segue o seu caminho, o rio ainda está fluindo, Ezequiel. Por mais que você não pudesse ver, por mais que a situação na sua casa tivesse tão pesada, por mais que a sua situação financeira tivesse tão horrível, por mais que as suas emoções estivessem tão bagunçadas, há um rio, e esse rio ainda corre. Então ele começa a mostrar para Ezequiel o processo de cura. Onde é que Ezequiel receberia transformação? Ele fala: um rio. E esse rio tem uma água, e essa água ela pode te curar. É a água que cura o seu coração, mas é a água que, ao curar o seu coração, cura a nação junto com você. Porque depois de que você mergulha nele, agora você está pronto, porque você está curado, mas eu também vou curar outros através da sua vida. Se você compreender a parábola do exílio, você vai ser a pessoa usada para arrancar as pessoas do cativeiro. Você vai precisar entender a parábola do exílio, você vai precisar entender a parábola da dor, para depois eu te usar como libertador do meu povo. Você precisa primeiro mergulhar nesse rio de cura, para que depois eu te use para ser cura para a nação inteira. É o que ele está falando, sabe? Como é que é o remédio de Ezequiel? Ele fala: o remédio não é só o rio, o remédio é ser profundo no rio. Diga para quem está do seu lado: o remédio não é o rio, o remédio é ser profundo no rio. Isso, irmãos, olhando para o texto bíblico, nos ensina algumas coisas. Mais uma vez eu quero insistir: não compreender a parábola nos paralisa. E você vai entender por que muita gente parou em alguma fase do rio. Porque quando eu comecei a entrar no rio, eu me converti, eu tive a minha experiência com Deus, ou quando eu fui nomeado pastor, ou quando eu fui assim levado a ser líder de célula, naquela hora houve uma parábola que eu não compreendi. E eu vinha correndo tão bem, eu estava na direção da profundidade, mas sabe, eu estou paralisado. Em outro tempo parecia que eu tinha mais sede, e eu estava pronto a ir para o lugar mais fundo do rio, mas você nunca se sentiu assim? Algo me parou, algo me limitou. Não compreender as parábolas vai segurar você no lugar do rio que Deus não queria que você tivesse. Eu já me senti assim, estou falando de mim. Eu já senti assim que em outros tempos mas algumas coisas me machucaram, e enquanto eu não resolvi, enquanto eu não entendi, eu não consegui ir para o lugar mais fundo. Então ouça bem, o remédio não está na água rasa do rio, o remédio está na profundidade do rio. Nós vamos ter que entender as nossas dores, dar sentido a elas, para a gente poder ir para o lugar mais fundo do rio. Amém? Agora, uma coisa que a gente aprende, olhando para o texto de Ezequiel, é que esse rio, ele tem um processo. Amém? Esse rio, ele sai do trono, esse rio tem um fluxo, esse rio corre, esse rio é a própria presença de Deus, o rio é o próprio Espírito Santo. Você vai descobrir isso lá em João capítulo 7, verso 39, ele fala: o rio é o Espírito Santo. Mas esse rio, ele tem alguns processos interessantes. Sabe, irmãos, esse rio não me permite sair do ponto 0 ao ponto 10, ele não me permite sair do lugar do nada para o lugar profundo. O rio, ele tem suas métricas, ele tem os seus processos, e há um processo aqui, quando a gente olha para a Bíblia, que ele é progressivo. À medida que você cumpre uma etapa, outra etapa é liberada para você. Quem aqui gosta de jogar videogame? Quando eu era criança, eu tinha certeza assim, porque eu gostava de jogar videogame, nunca fui muito, mas jogava. E não sei você, mas o legal era chegar na escola e falar: zerei, né? Passei todas as fases, zerei o jogo. O lance da vida com Deus é que você nunca zera. Quanto mais fundo você vai, mais fundo tem.
Mas o que ele está nos ensinando é: você não pula para a fase 2 sem concluir a fase 1. Você não pula para a fase 3, por mais que você olhe para a vida do Márcio e fala: uau, o Márcio está na fase 5. E por mais que você clame, peça para ele pôr a mão na sua cabeça, se você não cumpriu a medida da fase 1, você não pula para 5, nunca vai acontecer. Você precisa respeitar os processos, você vai ter que ser completo nas medidas todas, e à medida que você completa, você chega no ponto máximo da primeira medida, o anjo mede mais e fala: agora você está pronto para mais. Mas se você não soube lidar com a água nos tornozelos, eu não posso te colocar com água pela cintura. Não, há um processo, há uma ordem aqui que nós vamos ter que respeitar. Então, quem quer experimentar essa profundidade, que é remédio, e que me prepara para ser o avivalista dessa geração, porque o final do rio é avivamento, e por onde passa tem vida, mas só depois que chega a águas profundas. Então a gente vai olhar para o texto e vai encontrar fases desse rio, e eu quero um pouco compartilhar com você dessas fases aqui, para você entender onde é que você está, e que a gente precisa ir avançando fase por fase, para chegar onde Deus nos quer, amém? Então o texto vai dizer que a primeira fase desse rio é a fase de água nos pés. Diga comigo, pés. Você vai ver que o texto fala que a água bateu no tornozelo. O texto original fala dedos, fala artelhos, né? Mas de toda forma é o pé. Então imagine comigo que você chegou num rio, o rio é profundo. Então, eu não sei se você faz isso, nós tivemos agora, esses dias, reunião, e a gente estava lá no Rio Bonito, tinha um lago lá bem grande, e quando você vai sentir, quando você vai perceber a temperatura, é assim que você faz, não é? Você põe o pezinho lá, pensa numa água que estava gelada, é a água de uma piscina que eles levaram a gente lá no Rio Bonito, gelada demais, a água do rio diz que estava morna. Alguns foram lá, mas eu não cheguei aí. Mas a fase do pé é a fase da sensação. A fase do pé é a fase do sentir. O que é que o profeta está dizendo quando ele diz: então ele mediu 500 metros e me levou a um lugar onde as águas davam nos pés? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando de um início de uma caminhada. E no início da caminhada, tudo que você mais quer é sentir. Então você vem para o culto e você sente, não é? E é aquela sensação maravilhosa. E aí como é que você sabe que Deus falou? Eu senti um arrepio aqui, ó. Não é assim? Ah, eu senti um negócio que veio na minha nuca. É uma sensação maravilhosa. Por que que Jesus está ali? Porque nós estamos chorando. É tudo envolvendo sentimento. Você lembra da sua conversão, quando você molhou o pé? Você molhou o pé. Quem molha o pé está sentindo, está tentando entender se aquilo é seguro ou não. A pessoa que está molhando o pé, ela não está ainda envolvida, ela está decidindo se ela vai ou não entrar naquilo. Então direto tem gente lá na nossa igreja, e ele fala: ah, pastor, entreguei minha vida a Cristo. E eu olho para ele e falo: não, você está só com o pé, eu sei, é fácil tirar o pé. É fácil, você começou, você sentiu, você teve sensações, você arrepiou, mas essa fase não é tudo, ela é inicial. Sabe, eu não sei se você se lembra da sua conversão, o dia da sua conversão, o dia da sua experiência com Deus, sabe, isso marca a gente, e normalmente marca a sensação. Eu tive agora, semana retrasada, em Maringá, fui ministrar numa conferência, e estava lá o Davi Silva, aquele músico. E o Davi Silva, ele tem uma música que assim, é a música da minha conversão. De vez em quando o povo toca na igreja, eu choro demais. Só eu que gosto da música, ninguém mais. Eu acho maravilhoso. Ah, meu Deus. A minha mãe fala: quer que eu cante um pedacinho para vocês? Ah, que pena que ninguém quer. Mas eu cantaria. Eu poderia ter investido mais na música. Mas a minha mãe, ela fala: quando eu converti, tinha uma luz, tinha um som, tinha uma sensação. A música era Foi um Minuto Só, ela fala, da conversão dela. A minha é aquela do Davi Silva, Dá-me Mais, Senhor, sabe?
É o meu maior prazer. Vocês conhecem? Ninguém sabe. Geração, hein? Complicado vocês. Não, irmãos, eu não canto porque é capaz de eu humilhar os irmãos que cantaram agora. Então, eu tenho assim, humildade. É humildade. Eu lembro da sensação, eu lembro eu chorando. E eu estava contando para o Davi Silva que teve um evento que estava ele tocando junto com o David Keelan. E aí você que não sabe quem é David Keelan, vai embora, por favor, né? Tava os dois. E eu falei para ele, cara, você lembra? Ele falou, claro que eu lembro, Cezinha. Foi em Londrina, o lugar chamava Cinema Café, era uma boate. Hoje é uma igreja lá. E eu falei, cara, eu quase morri naquele dia. Ele falou, todos nós. Foi uma loucura. Aquele lugar era uma boate, tinha uns lugares assim, umas rampas. Cara, a gente corria lá, todo mundo correndo. O David tocando junto, as duas bandas, quase todo mundo morrendo. Eu perdi o meu tênis e o meu boné naquele dia. O chão largado. Sabe, irmãos, por maior que tenha sido a minha experiência naquele dia, era só água no pé. Me marcou, foi demais. Eu falo, uau, eu lembro da sensação. Ele falou, você lembra da palavra? Eu não lembro. Eu não lembro porque quem está pondo o pé só quer sentir. Eu lembro de ter caído no chão, eu lembro de ter chorado. Eu lembro, assim, das músicas um pouco, mas assim, eu gravei o que a sensação do pé dá para nós só. Eu arrepiei, chorei, caí no chão. Eu falava com ele, eu me lembro bem. Mas aquilo foi só uma sensação. Sabe, irmãos, eu quero, assim, te convidar a refletir um pouquinho onde é que você está. Todos nós passamos pela fase da sensação. Todos nós passamos pela fase do sentimento. Isso não é ruim, então escute bem. Eu vim no culto e senti, cara, isso é maravilhoso. Eu quero mais que você sinta um arrepio hoje aí, assim, pega você, sentir queimar, sente o que você quiser. Mas sabe, irmãos, isso não pode ser tudo. Porque a vida cristã movida por um sentimento, ela vai acabar com você. Um dos testemunhos mais profundos que eu já ouvi na minha vida foi da Suelen sobre isso. Suelen entrou num período ali difícil e ela veio falar comigo, eu acho que eu estou em depressão. E eu falei, nós vamos tratar, nós não vamos negar isso. Fomos até um médico, ela se tratou, ela foi medicada e um dia ela falou assim comigo, chorando, Cezinha, eu estou sem vontade de nada. E ela disse, eu não quero orar. A gente estava na mesa do nosso momento devocional, ela falou, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Deus não fala comigo quando eu leio. Eu não quero orar porque eu quero chorar, eu quero ir para um quarto chorar. Ela passou por isso? Ela falou, eu não tenho vontade de ir na igreja, não me convida para nada, eu não tenho vontade. Mas sabe qual foi a última frase dela? Foi assim, mas eu sou alguém apaixonada por Jesus. E eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pela palavra. A maturidade é isso. Eu não sinto de abrir uma célula, eu não sinto de discipular alguém mais, eu não sinto de vir no culto, eu não sinto de perdoar. Eu sigo a palavra porque eu já passei da fase do sentimento me controlar. Tem gente que chegou nessa fase do sentimento e parou. Então eu estou aqui, eu estou sentindo mal, pastor. Parei o meu ministério, parei a minha célula que eu estou sentindo mal. Isso porque você não foi no lugar da água que te curaria disso. Você parou no sentimento. Tem água para te curar disso. Tem rio para resolver isso. Mas como você parou na fase do pé, então a fase do pé não resolve. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que isso é ruim. Sabe? Eu estou dizendo que isso é uma fase. Mas é a primeira fase. E se você está nela, então quer dizer que você é uma criança na fé ainda. E quando você completar essa fase, então você vai ver se abrir a você mais uma outra etapa. Mas enquanto você não resolve essa questão do sentimento, você não vai para o próximo nível. Eu me lembro no início da minha caminhada ali, tendo experiências com Deus, então a gente ia para a mata. Quem foi já orar no monte e acendeu o graveto? Graveto acendeu assim, quem já fez? Só, irmão, tem bastante gente aqui.
Ah, eu lembro que eu ia com meu pai, com a minha mãe, a gente orava, acendia graveto. A sensação era ir para vigília e graveto acender. E aí, quando o graveto não acendia, a vigília foi fraca demais, horrorosa, porque o negócio era o graveto, e Jesus deixa para lá, né? Ô irmão, vou falar para você, se você não cuidar com essa fase do pé, sabe, vai ter coach te enganando, vai ter gente com aplicações aí, neurológicas, que vão conseguir te dominar. É fácil, existem treinamentos para isso, sabe? Dá para a gente criar um clima, criar um ambiente, luz, fumaça, a gente coloca uma música legal e você passa a vida toda imaturo, sendo controlado por suas emoções e dizendo, estou no rio, tá nada, foi só o pezinho, irmão. Você está o tempo todo assim, ai, hoje está frio o culto, hoje está quente o culto, hoje está bom, hoje demorou, isso aí é coisa de criança. Meus meninos, quando o chuveiro está quente, eles me gritam, papai, está quente, eu tenho que ir lá regular a água para eles, são meninos. Já viu menino? Ai, não, mas a igreja está meio fraca. Você é a igreja, irmão, onde é que você estava? O culto hoje, olha, irmão, não tem expressão pior de um crente. Ah, o culto hoje não foi o pastor que pregou, estava meio mais ou menos. Jesus não é suficiente para quem está com o pé na água, porque tudo que ele quer é a sensação, é o sentimento. Isso vai acabar com a sua vida, isso vai acabar com o seu ministério. Então, o que Deus está falando com Ezequiel é o seguinte, a cura não está em começar um processo comigo. Sabe, Ezequiel, o avivamento que eu tenho para fazer nessa nação, através da sua vida, no meio da dor, no meio da crise, não pode parar em águas pelos tornozelos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe, irmãos, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero te convidar, entra num lugar de águas profundas. Você passou pela fase do sentimento? Eu não quero que você pare de sentir nada, ok? Não precisa parar não. Nós vamos orar, você vai sentir, você vai arrepiar, você vai girar no manto. Tudo bem, nenhum problema com isso, tá bom, irmãos? Eu sinto direto, eu estou sentindo. Chego perto da Sueli, minha barriga gela, estou sentindo. É maravilhoso. Só que só de gelar a barriga não sustenta um casamento, uma relação de 23 anos, não sustenta. Isso é o começo, tá bom? Em segundo lugar, então quando essa medida completa, outra se abre. Então eu preciso entender a primeira medida para passar para a segunda, amém? Então eu estou dizendo aqui, tem gente que está na primeira fase ainda, porque não compreendeu. A compreensão, lembra que nós falamos da parábola? Compreensão me leva ao novo nível. Jesus falou, se você não compreender, você não vai entender o que eu tenho para dizer a seguir. Aí vem a segunda medida, o segundo nível é o nível do joelho. O que a Bíblia fala? Então, agora o rio era um pouco mais profundo. E nesse nível, agora a água está batendo no joelho. Ele teve que avançar, ele teve que caminhar. Vamos pensar aqui comigo, irmão, você está caminhando num rio, aguinha pelo pé. Irmão, andar com água no pé é a coisa mais gostosa do mundo, sim ou não? Ah, eu vou para a praia, janeiro, Deus quiser, nós vamos descer para BC. Não, nós vamos para outro lugar. Mas, assim, não fica cantando a música com sua cabeça, você vai dar uma sensação estranha. Mas não é gostoso andar com a aguinha no pé? Aquela beiradinha, você vai andando. Por que é bom? Porque é fácil. É fácil, irmão. Andar com água no pé é moleza. Aquela coisa, você vai curtindo, não é? É romântico. O evangelho não é esse romance todo, não. Aí, irmãos, quando ele entra com água pelos joelhos, o que é que acontece? Os joelhos agora começam a falar de uma água que influencia os meus movimentos. Porque agora, essa água começa a exercer uma força. Agora há uma influência do rio na minha vida, porque a água pelos pés é um rio que não me influencia demais. Mas agora, sabe o que está acontecendo? Esse rio começa a mudar. Quando eu estou no pé, eu tenho velocidade, eu tenho liberdade, não é? Água no pé é velocidade, é liberdade, é leveza, não é? O novo convertido não é assim? Converteu agora, água no pé, nossa,
está tudo certo, está tudo bom. Agora, irmãos, quando você avança para a segunda etapa, a água no seu joelho começa a mudar o seu modo de caminhar. A água começa agora a exercer influência na sua caminhada. A água começa agora a gerar um novo modo de caminhar. Quem está entendendo, diga amém. Então, no primeiro momento, você só sente, e você continua o sem vergonha que você era. No primeiro momento, irmãos, você sente, você vem para a igreja, sente, aceita Jesus, levanta a mão, vai para o encontro com Deus, e volta e anda do mesmo jeito que você andava. As pessoas olham para você e falam, é só mais um com a camisa da Zoe Church de Fazenda Rio Grande. Mas de repente, você aceita um próximo nível, e nesse novo nível, a sua maneira de andar agora, ela muda. É um novo nível, é uma maturidade. O Rio faz isso com a gente. Sabe, irmãos, olhando para a Bíblia, eu acho maravilhoso, porque o texto bíblico diz assim, quão formosos são os lábios daqueles que pregam as boas novas. É isso que está escrito no texto? Não. O que o texto diz? Quão formosos são os pés. Por que ele não falou a boca? Porque eu estou aqui pregando com a boca ou com o pé para você? Então, seria mais lógico dizer, quão formosos são os lábios, a boca de quem anuncia. Mas sabe o que ele está ensinando para nós? O que você fala não é tão importante quanto a maneira como você anda. É por isso que é formoso os pés, porque a maneira de andar do crente é mais importante do que aquilo que ele prega e ensina. Então o texto bíblico vai nos ensinar que aquele que está nele tem pés como das corças, ele caminha de modo a subir, está nos lugares altos e procurando o Senhor, a sua caminhada é diferente. Escute isso, pessoas que só acessaram o ponto da sensação ainda estão caminhando como pessoas do mundo. Pessoas que só acessaram o ponto do sentimento. Se você aqui na igreja consegue ser crente e na sua casa não é, você não passou de água pelos pés. Eu não estou dizendo que você não entrou no rio. Você entrou, você aceitou Jesus, às vezes você até batizou. Mas se você não consegue se controlar no trânsito, você ainda está com água só no seu pezinho. Que é só um sentimento, não mudou sua maneira de andar. Porque quando alguém me afronta, eu quebro o pau. Eu não sou aqueles de levar desaforo para casa. Que pena, você devia estar levando desaforo para casa. Você devia sair de casa pronto para levar 2 tapas na cara. É o evangelho. Então, se você não mudou o seu modo de andar, água no joelho, irmão, ela está forçando, você vai andando estranho, está todo mundo andando para você, fala, ó o tipo do Cezinha, ele não andava assim não, o cara mudou a velocidade para poder andar no rio mais fundo, tem alguma coisa acontecendo com esse cara. Sabe que nós falamos hoje no carro, estava falando com os meninos no carro, há uma diferença que talvez a gente não conseguiu ainda entender, uma questão talvez gramatical, ortográfica, que é, o evangelho é sobre ser testemunha e não é sobre dar testemunho. Então a gente confundiu dar testemunho com ser testemunha, não é a mesma coisa. A Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É diferente, sabe o que é uma testemunha? A palavra testemunha no grego é a palavra mártir. A palavra testemunha é alguém que decidiu, por causa do que carrega, do rio que está nela, decidiu agora caminhar de outra maneira a ponto de entregar a sua vida à morte pela causa. Então não é mais alguém contando uma história, não é mais alguém com um microfone na mão pregando, é alguém que você olha e diz, o evangelho está na vida dela. É diferente. Então você pode ser alguém que dá testemunho só com água pelo pé, ou você pode ser uma testemunha que vive com água pelos joelhos. É diferente. Sabe, irmãos, no início da minha conversão, as pessoas olhavam para a minha história lá em Mandaguari e elas diziam, Cezinha está com água pelos pés. Ele não sai mais com a gente, ele não vai mais nos lugares que a gente vai. E eles insistiam, sabe, comigo. Várias vezes eu recebi várias propostas. Vamos lá, vamos. Eu dizia, não quero mais, aquela coisa de início de conversão. Até que chegou um ponto, nessa época eles me chamavam de pastor, mas era um jeito de me ridicularizar. Olha lá o pastor, agora virou pastor. E eu nem era, eu nem gostava que eles falavam assim comigo. Mas tudo que eles sabiam é que eu estava agora indo à igreja. Só. O Cezinha agora vai na igreja. Mas eles não conseguiam ainda acreditar
naquilo que eu cria. Eles passaram a acreditar no que eu cria quando eu comecei a caminhar como Jesus caminha, e não quando eu falava de coisas que Jesus falava. Então a mudança, irmãos, acontece na profundidade do rio, onde agora o rio define a minha maneira de andar. Algum tempo atrás eu conversei com uma pessoa na nossa igreja, e eu contei isso já em uma pregação, de uma pessoa que falou: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre você. E eu falei: é mesmo? É uma palavra assim, e liberou a palavra. E eu falei, ela falou: tudo bem, pastor, você recebe? Eu falei: não recebo não. Falei: como não? Palavra de Deus. Eu falei: deixa eu te explicar uma coisa. Apocalipse diz, capítulo 19, verso 10, o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Como é que eu sei que você carrega o espírito da profecia? Eu vejo o testemunho de Cristo na sua vida. Só que eu não vejo na sua vida o testemunho de Jesus. Então esse espírito pode ser petulante, pode ser qualquer coisa, menos o espírito da profecia. Porque o que te faz um profeta não é o fato de você dizer: eis que te digo, mudar a voz, usar as palavras certas. O que faz de você um profeta nessa geração é o fato de você andar como Jesus anda. Água pelos joelhos. É uma mudança na maneira de andar. Quem aqui tem apelido? Deixa eu ver. Tem apelido? Lipe. Deixa eu ver, cadê o... Quem tem apelido? Como é que é o seu apelido? Hã? Jaca? Jaca. Não vou nem perguntar nada. Sabe que na Bíblia tem um cara que tem um apelido que todo mundo queria ter o apelido dele. O nome dele é Zé. Mas sabe como é que eles apelidaram ele? Barnabé. Barnabé nunca foi o nome dele. Barnabé era o apelido. Porque Bar é filho e Nabi é profecia. E em resumo eles chamavam ele de o filho do Espírito Santo. Sabe, irmãos, esse é o ponto que a gente tem que chegar. As pessoas olhavam para ele e diziam: não vamos mais chamar ele de Márcio, não vamos mais chamar ele de Miguel, nós vamos chamar ele, sabe, ele é tão parecido com o Espírito Santo, que nós vamos falar: ali vem o Espírito Santo. Quando ele entrar na sala, nós vamos ter certeza, haverá consolo perto desse rapaz. Quando ele entrar no lugar de trabalho, nós vamos ter certeza, Jesus vai falar com a gente através da vida dele. Quando ele entrar na sala, nós vamos saber que haverá confronto também. Ele é parecido com o Espírito Santo. Esse é o melhor apelido que alguém pode ter. Águas pelos joelhos. Amém, irmãos? Amém. Estamos avançando? Você está indo comigo? Você passou da fase da sensação? Passou? Esse sentimento é bom? Não larga ele não. Mas enche essa medida de sentimento, fala: gostei de sentir, não é tudo, não me movo por sentimento, está calor, eu estou sentindo calor, não vou na igreja, estou sentindo frio, não vou na igreja. Para, acabou isso aí, nós vamos agora para o outro nível. Qual é o outro nível? Água no joelho. Eu começo a andar e as pessoas falam: o andar dele é de Cristo. E agora nós vamos passar para um novo nível. Lembra que é preciso encher uma medida para chegar na outra. Encheu a medida onde você anda igual Jesus, agora água pela cintura. Então a Bíblia vai dizer que agora as águas estão na cintura. Pensa comigo que água na cintura é água segura, ainda é segura. Você já ouviu essa expressão? A cintura é o meio do nosso corpo. Já ouviu a expressão assim, ó: se for para o rio, seu pai nunca falou isso para você? A água até na cintura só, hein? É seguro, porque começa a passar da cintura, você começa a perder o equilíbrio. Aí eu falo isso para os meninos na praia: não passa. Então, a água pela cintura, vamos pensar aqui o que ela significa, o que ela simboliza para nós. A água na cintura fala do equilíbrio. A água na cintura fala do momento em que a gente começa agora a receber o Espírito Santo em áreas onde eu era desequilibrado. Sabe, é o momento em que você começa a produzir o fruto do Espírito Santo. Você estava com água no joelho, você ainda estava andando ali e de vez em quando você perdia a cabeça, mas sabe, na cintura você começa a receber um espírito de equilíbrio. E agora você começa a ser manso, humilde, domínio próprio. Há um equilíbrio vindo sobre mim e sobre você. Nós estamos precisando de uma igreja equilibrada. Nós estamos precisando de uma igreja assim, crentes equilibrados.
Nós estamos falando de gente apaixonada, pentecostal, cheia do fogo, mas que não tem só isso não é só grito e mover não. Nós temos palavra, nós temos caráter, nós sustentamos tudo isso que a gente está pregando com uma vida equilibrada. A cintura, sabe o que a cintura fala, irmãos? Cintura fala de intimidade, não é? A região que a gente cobre é essa. A cintura fala da intimidade. Sabe o que a cintura fala? Da sexualidade. Nós não temos que falar disso não, irmãos. A cintura fala do órgão reprodutor. Ou seja, a gente tem que falar de frutificação e tem que falar de água na cintura. Talvez seja por isso que você não frutifica. Porque a água chegou nos pés e você parou na sensação. Pastor, estou doido para dar fruto, doido para liderar uma célula. Com água pelos pés não vai dar. Você vai começar e vai parar. Lidera, sentiu, abre. Não sentiu, fecha a célula. Tem um monte de gente assim. Aí água pelos joelhos. Dá para abrir célula aqui, pastor? Não dá ainda. Porque a água pelos joelhos mudou a sua maneira de caminhar, mas ainda não gerou em você a capacidade profunda de reproduzir, de gerar discípulos, de gerar fruto. É intimidade. Irmãos, vamos falar aqui. Tem muita gente que já sentiu, já começou a andar como Jesus, mas quando chega na área sexual é uma bagunça. Ou não? Quantos escândalos você está ouvindo falar de gente que você pensou que estava na profundidade e não está? Não consegue controlar os seus impulsos sexuais? Sim ou não? Você viu as pesquisas falando do número de cristãos evangélicos que assistem pornografia, irmãos? É assustador. O número de pastores que assistem pornografia é assustador. Por quê? Água no joelho. Eu já estou andando igual Jesus, mais ou menos, mas essa área, jovens que dizem, pastor, mas eu sou jovem, é hormônio. Alguns falam, é demônio. Eu falo, é hormônio só, irmão. Vai ter que controlar, pelo amor de Deus. Não, essa história de casar virgem é retrógrada. Isso é Bíblia. Mas sabe, hoje em dia não dá mais, porque assim, cada vez mais cedo os jovens são iniciados. É sim, irmão, é porque a água não tocou a sua cintura. Deixa o Espírito Santo te envolver em todas as áreas. Na intimidade. Aí a pessoa vem me falar, eu tenho desejos por pessoas do mesmo gênero. Deixa a água tocar a sua cintura. Porque se ela toca, é porque a gente está tentando controlar áreas que parecem que Deus não quis tocar. Não, essa área não posso falar, pode e devemos. E é por isso então, irmãos, que a gente tem tanta dificuldade depois de gerar discípulos, de gerar fruto. Porque essa é a área, quando pega na minha cintura. Sabe quando é que eu começo a gerar discípulos? Quando as pessoas que caminham comigo percebem que eu não sou um desequilibrado. As pessoas olham para mim e percebem que eu sou alguém confiável. Não é só o que ele fala, não é só a sensação do Cezinha, não é só a sensação do pastor. Eu estou percebendo que o andar dele é diferente. Esse cara é equilibrado. Sabe, a água pegou na cintura, ele se controla, ele sabe o que deve fazer, ele sabe a hora de ficar quieto. Esse equilíbrio vai atraindo pessoas para perto da gente. Eu quero ser discípulo desse pastor. Eu quero andar perto dessa mulher. Ela é equilibrada. Irmão, você quer acabar com o seu ministério? Seja um desequilibrado. Sabe, hoje está bem, de manhã já não está mais, aquela bagunça toda. Pelo amor de Deus, água na cintura. Talvez seja essa a razão, porque a gente não está conseguindo frutificar. Irmãos, estamos entendendo? Estamos indo bem? Tudo bom? E aí vem o último estágio. E esse último estágio, irmãos, eu quero que você entenda junto comigo, por favor. Sabe que eu quero insistir nisso. Talvez hoje você diga assim, ó, se eu perguntar aqui, vamos perguntar, quantos aqui desejam mergulhar no lugar mais profundo do rio? Levanta a mão. Bom, se é crente, você vai erguer a mão. Se ama Jesus, você vai erguer a mão. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. E a notícia ruim é, a sua vontade não vai te autorizar a entrar nesse lugar. Você pode vir aqui chorar, irmão. Você pode vir aqui fazer o que você quiser, gritar ao máximo. Não vai. Você vai precisar preencher a medida do pé, resolver essas questões de sentimento. Você vai precisar resolver as questões do joelho, suprir e encher a medida do joelho e definir coisas na sua vida que você está fazendo que não parecem com Jesus. Depois você vai ter que resolver essas questões de equilíbrio, domínio próprio. Você vai ter que resolver essas questões do fruto do Espírito que ainda não é visível, da parte da intimidade, sexualidade,
frutificação, e aí então nós vamos entrar no último estágio. Então ninguém pula no lugar fundo. No reino de Deus não é dessa forma. E agora, tem uma coisa que caracteriza o ponto final desse rio. Como é que eu sei que alguém mergulhou em águas profundas? Quando alguém diz para você, mergulhei lá, o que você sabe que ele colocou na água? O pé? O joelho? A cintura? Quando alguém mergulha, o que ele coloca? Cabeça. O último aspecto aqui é quando o rio já envolveu minhas emoções, meu modo de andar, minha intimidade, minha capacidade de frutificar. Mas o último estágio é quando eu mergulho de cabeça. É quando agora eu começo a criar uma nova mentalidade. Sabe quando eu sei que agora alguém de fato está em águas profundas? Ele tem um outro jeito de enxergar a vida. Sabe como eu sei que alguém agora está mesmo em águas profundas? Porque agora ele tem a mente de Cristo. E agora tudo na vida dessa pessoa é governado e controlado pelo Espírito Santo. Sabe, eu acho que está na hora da igreja apresentar ao mundo uma nova maneira de enxergar a vida. Eu sei que eu estou falando com alguém que está num lugar profundo, eu sempre estou fazendo perguntas. Como é que você está? Está indo tudo bem? As coisas lá, sabe? Irmãos, eu sei que eu estou falando com alguém profundo em Deus, quando essa pessoa tem um jeito diferente de olhar para as circunstâncias. Nós estamos olhando para o tornado e está todo mundo vendo destruição. Alguém que está em águas profundas está dizendo, daqui vai sair um avivamento, hein? A minha mente não vai ser consumida pelas narrativas que eu estou ouvindo aqui, não. Eu estou ouvindo o Senhor. Seu ministério acabou, é o que você acha. A minha maneira de andar é só um novo começo, eu só estou começando. Você não sabe, eu sou imparável, eu estou nele. Você não sabe com quem você está lidando. Eu sou cheio do Espírito Santo. Se o rio corre, eu vou correr também. Eu sei que alguém está cheio do Espírito Santo. Eu sei que alguém está em águas profundas, porque a sua maneira de pensar é a maneira de Cristo. Está todo mundo olhando, está faltando pão. Estamos no deserto. Vocês viram quantos problemas eles levantaram para Jesus lá na multiplicação do pão? O horário é avançado. Tem uma multidão. Tem um deserto. Não tem dinheiro. Os discípulos trazem 4 problemáticas. E Jesus falou, me dá o que vocês têm. É outra visão. É um no raso e outro no fundo. É uma conversa que não bate. Uma vez eu entrei numa loja, tinha uma mulher na loja falando assim, porque esses crentes são tudo alienados. Aí eu entrei, bem na hora, eu queria ir embora. A irmã da igreja falou, e esse aí é o nosso pastor. E eu já estava saindo. Aí voltei, uma vergonha, tudo alienado. Aí falou, dela quis corrigir, mas você não é desses crentinhos, esses pastorzinhos alienados, ou assim, né? Aí eu falei, aí depende. Ela falou, como depende? Eu falei, aí depende. Falou, depende do quê? Eu falei, a senhora já assistiu Matrix? E ela falou, o que tem a ver o Matrix? Eu falei, eu preciso te explicar. Que o Matrix fala de um ambiente paralelo que ninguém está vendo, que na verdade é o ambiente real. E tudo que as pessoas estão enxergando é só a consequência do que já aconteceu na outra dimensão. Se isso é ser alienado, então eu sou, porque eu estou naquela lá. Porque no mundo espiritual, tudo acontece primeiro. O que está acontecendo no mundo natural já aconteceu no espiritual. A mente de Cristo me permite enxergar aquilo que ninguém está vendo. Então nós estamos olhando à frente, a mente de Cristo me faz perceber, me coloca com o capacete da salvação e me faz ter a mente no céu. Eu já não sou mais um cidadão da terra, eu sou alguém com os pés na terra e a cabeça no céu. Por isso que o último nível do rio não é ficar louco, o último nível do rio não é mais sentir. Tem gente que acha, agora eu estou assim no The Power, The King. Não, eu sinto, né? Aí o último nível parece que é eu não tenho nada contra sentir, mas vou te dizer, esse é o primeiro nível, esse é o mais baixo. Eu não gostaria de ser pastoreado por alguém assim, liderado por alguém assim. Não, o último nível é quando assim, eu estou aqui, eu falo, eu sei o que está acontecendo, eu sei das minhas dores, eu estou interpretando as parábolas, eu não parei no início,
os meus pés mudaram, meus joelhos mudaram, Ele me equilibrou, sabe? E com a mente certa agora eu estou olhando para frente dizendo, nós vamos ver um avivamento acontecer. Então depois que o profeta mergulha, ele diz, agora você está pronto para enxergar o que eu queria te mostrar desde o início. Porque você estava querendo ver mudança com água pela cintura, não vai acontecer. Mas agora sim, agora eu vou te mostrar. E ele mostra depois do mergulho, começa a mostrar, onde está morto vai ter vida. Isso é literalmente avivamento, os lugares de morte recebendo a vida de Deus, amém? Então você e eu só podemos experimentar o avivamento, a frutificação, o novo nível, a nova fase da nossa vida. Sabe, irmãos, enquanto eu orava por essa conferência, pastor Fábio, pastora Ana, e orava pela conferência pensando nesse tema, um novo tempo, é Ele quem faz, né? Ele quem inicia uma nova estação. Eu estava pensando nisso e pensando que a nova estação de Ezequiel só foi iniciada, ele só conseguiu ver a nova estação depois de entrar nas águas profundas. Então ele vem sofrendo, é o cativeiro, é a crise, é a dor. Mas Ezequiel 47, Deus mostra para ele, você quer viver algo novo? Vai até o fundo do rio. Depois que você fizer esse mergulho profundo, aí então você está pronto para ver uma novidade vindo sobre a nação. O que Deus estava falando é, eu vou gerar algo novo sobre a nação, eu vou gerar algo novo no seu ministério, eu vou gerar algo novo na sua vida, mas isso não acontece enquanto as águas estão nos joelhos, você vai ter que ir fundo. Então, irmãos, eu quero profetizar algo novo vindo sobre você, algo novo nascendo sobre a sua casa, mas escute bem, não é sobre o que eu falo, não é sobre você dar um amém, é sobre você ir para o lugar fundo. Você vai para o lugar fundo e automaticamente, não é ninguém impondo as mãos em você, automaticamente, do lugar fundo, você começa a enxergar as novas possibilidades que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé só para parecer que está acabando? Tem como projetar aqui para nós o Salmo 46, por favor? Eu quero orar com você. Vamos ler o Salmo 46. Eu quero orar com os irmãos. Olha aqui para mim. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Amém? Irmãos, não é vergonhoso você perceber que você ainda não chegou em águas profundas. Vergonhoso é não discernir e continuar fingindo que está lá no fundo. Vergonhoso é você não discernir que você parou na fase da sensação e não resolver isso em Jesus. Amém, irmãos? Então a gente tem que resolver isso. Nessa noite eu quero te convidar a mergulhar. Quero te convidar a resolver as fases e ir para o lugar mais fundo. Agora, há algo interessante no rio que chamou a minha atenção, porque o que caracteriza o rio? O que difere o rio da lagoa? O que difere o rio da represa? O fato dele estar fluindo. Diga comigo, fluir. Isso. Então o que está curando é o fato do rio avançar. É o fato do rio fluir. Ele tem seu fluxo, ele não parou. A Bíblia diz que por onde ele cura até o mar morto, ele não para. Há um fluir. É interessante, irmãos, porque no Salmo 46, dá para colocar o verso 4 para nós? E ele diz assim, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o lugar santo onde ele habita, onde habita o Altíssimo. Então, o salmista está dizendo que existe um rio no lugar de Deus, amém? Nós não temos dúvida que há um rio aqui hoje, amém? Porque Deus está aqui, a sua palavra é liberada, o Espírito Santo está aqui, então há um rio. Mas o que ele está nos ensinando é que o que alegra o povo, o que empolga o povo, o que deixa o povo animado, o que muda a característica da cidade é que esse rio tem corrente. Diga comigo, corrente. Há um fluxo, ele flui, ele não para. Então lembra que o rio que está em Gênesis é o rio que está em Ezequiel 47,
É o rio que em João capítulo 7, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E mais uma vez ele está dizendo, é sobre o fluxo, é sobre o fluir, é sobre não represar, é sobre não deixar nada impedir o fluxo do rio na minha vida. Então não é só sobre ir para águas profundas, é sobre nas águas profundas permitir que o fluxo do rio continue através da minha vida. É por isso que o que alegra a cidade é o fluir do rio, são as correntes livres do rio. Então hoje eu quero também orar junto com você e perguntar aqui ao Espírito Santo, o que é que pode estar aqui dentro impedindo esse fluxo de acontecer? Talvez sua vida está paralisada e tantas coisas assim você não entendeu o que aconteceram e de repente você está lá atrás parado ainda em alguma coisa e ele está dizendo, se meu rio fluir aí dentro, ele vai romper com tudo, vai desimpedir e você vai ver então o que eu posso fazer. Amém, irmãos? Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar, feche os seus olhos por favor. Irmãos, não tem problema sentir, é maravilhoso sentir, mas não é só sobre isso, amém? Há um culto racional que a gente entrega para ele também, eu entendi, eu aplico, e ponto final. Há uma questão de um evangelho, irmão, simples, que às vezes é sobre aplicar o que você já sabe, é sobre você parar de fazer aquilo que você critica nos outros. É uma questão normal, assim, racional, simples. O evangelho passa por isso. Sabe, eu não vou ficar insistindo com você aqui nessa noite, porque eu acho que assim, eu liberei Bíblia sobre você. Bíblia, é a Bíblia que rasga. Ela é a espada, eu não vou insistir. Eu vim aqui te fazer um convite. O convite é para um mergulho. O convite é para, de novo, ser alguém onde o rio flui. Eu não sei qual impedimento Satanás lançou sobre você. A dor, a tristeza, o luto, a traição, a parábola que você não compreendeu, a preocupação, a ansiedade, o medo do futuro, não sei. Sabe, essas coisas às vezes elas paralisam a gente mesmo. Tem coisas que você vai entender, tem outras que não. E às vezes, irmãos, a única coisa assim coerente a se fazer é mergulhar. É mergulhar e ir de ponta nesse rio. Eu penso que a gente deveria ter preocupação com o rio antes de saber que o rio é o próprio Deus, né? Às vezes Suelen me manda uma mensagem e ela fala assim, estou querendo te fazer uma proposta. Eu escrevo assim, eu topo. Eu não preciso saber da proposta, eu sei quem é você. O que você me propor aqui, eu estou indo de cabeça. O rio é o próprio Deus, irmãos. O rio é o próprio Deus. A Bíblia diz, há um rio que corre, sai do trono. João 7,39 ele fala, o rio é o Espírito Santo. Então, a gente não deveria resistir. Que a proposta dele é, viu, vem em mim, vem, mergulha aí, ó, pula. Há um convite aqui nessa noite, sabe? É um convite para a gente sair do lugar raso, para sair do lugar que fica paralisado. Ezequiel estava num momento difícil da sua vida. Ezequiel estava no meio de um exílio. Sabe o que aconteceu? Depois que ele viu o rio, o exílio não acabou. A dor dele não foi eliminada logo em seguida, mas agora ele tinha uma expectativa diferente. Agora ele está dizendo para todo mundo, eu vi um negócio aí, vocês têm que saber. Sabe, vai gerar vida. Tudo que nós estamos achando que tinha morrido, tinha acabado, não vai ser assim. Não acabou, não é sobre isso. Vai haver um avivamento no nosso meio. Ezequiel sai agora contando para todo mundo. Ele ainda está no exílio, ele ainda está na crise, mas agora ele entendeu a parábola. Então agora ele está pronto para uma nova medida. E uma nova medida é liberada sobre Ezequiel. Feche os seus olhos e fala agora com Jesus. Fala, me explica a parábola. Me explica por que as coisas estão paradas na minha vida. Me explica a parábola. Eu quero entender. Eu quero compreender. Eu sei que nem sempre o Senhor vai me dar todas as respostas, mas me fala, qual a lição que o Senhor quer que eu aprenda?
nessa dor, nessa crise, como Ezequiel, eu não vou permitir que as minhas dores venham paralisar o meu avanço no reino. Eu vou avançar. Eu estou com um monte de conta para pagar, mas eu vou avançar. Eu ainda estou desempregado, mas eu vou avançar. Eu ainda estou sofrendo por isso, mas eu vou avançar. Eu ainda não estou vendo nada, mas eu vou avançar. Quando Ezequiel termina aquela visão, sabe? Ele sai daquele culto e ele vai para a rua. E ele chega em casa e parece que ainda é a mesma coisa, mas já não é mais a mesma coisa. Já não é mais a mesma coisa. Parece que está tudo igual. Quando ele chega no trabalho, na faculdade, na célula, na igreja, parece que é a mesma coisa, mas já não é mais. Porque ainda que as coisas sejam iguais, Ezequiel está diferente. Agora é uma nova mentalidade. Agora é um novo equilíbrio, é uma nova maneira de andar. É agora sobre o que o Senhor fala, não é mais sobre a sensação e o sentimento. As coisas mudaram. As coisas mudaram para Ezequiel. Deus está falando com ele, fica atento, Ezequiel. Sabe, nesse rio agora, eu vou fazer tudo dar fruto. Até aquilo que você achou que não frutificaria mais, você achou que você nem tinha mais chance, tudo vai dar fruto. Você achou que aquela árvorezinha lá na sua casa estava seca, não está não. Até a sua folha vai ser agora remédio. Tudo vai frutificar. Por onde eu passo, existe vida. Isso é avivamento. Deixa Jesus ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Quero deixar você na liberdade para reagir do seu jeito, da sua maneira. Enquanto a gente canta, o Espírito Santo que está aqui como um rio, ele vai te envolvendo. E você vai aí mergulhando no rio do seu jeito. Eu não vou insistir. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Existe um anjo aqui nessa noite e ele está medindo mais 1000 côvados. Ele está medindo mais um pouco.